você me escuta? Eu estou ouvindo bem agora. Eu estou ouvindo bem. Romero, desculpa, bem-vinda, ministra. É uma grande honra, viu? Obrigada. Deixa eu falar aqui com o Romero. Você me ouve, Romero? No meu relógio aqui já é 8 horas e 1 minuto. Confere com o seu? Perfeito. Se você julgar que podemos iniciar, assim eu farei. Eu acho que sim, a respeito às pessoas que são pontuais, né? Eu acho que a gente poderia começar aqui. O que você acha? Perfeito, vamos lá. Olha, eu só queria então, pedir, antes, como tem pouca gente, eu acho que durante o processo mais pessoas vão entrar, né? Eu só queria, então, rapidamente, que as pessoas presentes se apresentem rapidamente. Pode ser, Romero? Perfeito. Então, ministra, comece com a senhora, ministra Maria Deise. Se apresente, por favor. Muito boa noite, senhor Romero. Muito boa noite a todos. Eu sou chefe de escritório de representação do Ministério das Relações Exteriores na região norte, senhor Romero. E nós reabrimos aqui no dia 3 de dezembro do ano passado. Estarei sempre às ordens lá, para o que for possível, no que for eventualmente necessário para ajudar aí no desenvolvimento de Manaus. Ministra Maria Deise, muito obrigado por sua presença. Ricardo Benzecri. Boa noite, amigo Romero Reis. Já me conhece, eu sou Ricardo Benzecri, da Platinum Construções. Atuamos na mesma atividade. Seja bem-vindo e parabéns pela sua campanha e pelo seu desempenho, pelo tudo que eu tenho visto. Hoje eu ainda comentava que tivemos o 4º candidato no CDL e até agora você foi o melhor de todos. Parabéns. Muito obrigado, Ricardo. Alexandre Zucatelli, se apresente, por favor. Boa noite a todos. Boa noite ao Romero, nosso candidato a prefeito. Assisti o debate que aconteceu na Band e também eu acredito muito que ele pode ter sido o melhor candidato que se posicionou com tudo que foi tratado naquela noite. Obrigado, Alexandre. Determinação e divulgação. Gostei muito. Conclua, Alexandre. Conclua. Muito obrigado, Alexandre. Uma honra ter você aqui conosco. Conclua, pode concluir, por favor. Eu só queria parabenizar o Romero pela força que ele está tendo, né? Que são poucos os empresários que muitas vezes se dispõem de sair de sua empresa, muitas das vezes com uma vida tranquila, resolvida, para poder trabalhar com o bem social. Meus parabéns, Romero. Eu desejo sucesso. Obrigado, Alexandre. Obrigado. Forte abraço. Paulo, te apresenta, por favor, Paulo. Oi, Belisário. Boa noite. Tudo bem? Tudo. Te apresenta, por gentileza. Tudo bem. Como vai, Romero? A todos os meus colegas. Estou aqui presente, Romero, como sempre. Você sabe que você conta com o meu apoio desde o início da sua iniciativa. E no que eu puder colaborar com a minha experiência pública, com a minha experiência como empresário, vou estar à disposição sempre, principalmente em prol da cidade de Manaus. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Falar contigo, Paulo. Obrigado. Doutor Ulisses, quer se apresentar, por favor? O microfone está... Rodrigo quer se apresentar, por favor? Posso continuar? Desculpe, eu estava com o microfone desligado. Por favor, doutor Ulisses. Muito obrigado. Uma boa noite a todos os amigos, uma boa noite a você, Belisário, boa noite à ministra Maria Deise, boa noite ao nosso querido amigo Romero. Estamos aqui, Romero, prestigiando, como sempre, todas as atividades que você está presente, torcendo e desejando que você tenha muito sucesso pelo bem da nossa cidade. Nós vivemos aí momentos dramáticos e a gente tem um desafio enorme pela frente. E a classe empresarial, que sabe fazer gestão, é a mais capacitada para apanhar esse momento, essa dificuldade e vencer essa dificuldade. Então, torço muito por você e parabéns pela sua iniciativa. Muito obrigado, meu amigo.
Romero, então podemos, as pessoas que já estavam pontualmente já se apresentaram, não dá para todo mundo se apresentando, porque as pessoas vão entrando, né? Então encerraram as apresentações. Eu estou aqui também, Belisário. Ô, Jonathan, não te vi. Jonathan, te apresenta, por favor, Jonathan. Belisário, boa noite, Romero. Parabéns, Romero, pela iniciativa de se candidatar, sair da zona de conforto. Eu desejo muito sucesso e, no final, a gente pode tecer comentários mais específicos sobre o plano de governo. Parabéns. Muito obrigado. Esclarecendo a todos os que estão gostaria de falar também, Romero, pode ser? Por favor, à vontade. Boa noite a todos, amigos. Boa noite, Romero, nosso prefeito. Estou muito contente e feliz com a sua iniciativa, com o seu propósito, com a sua coragem de realmente se apresentar para romper um ciclo que tem sido ruim para Manaus, com a sua experiência, com a sua categoria, com a sua competência e com o programa de governo que a gente já tem observado. Acredito que Manaus tem uma grande oportunidade de poder virar a sua história para o bem. Então, meus parabéns, fico muito feliz e vamos ao nosso encontro aí. Bem, agora, então, estão encerradas as apresentações, porque as pessoas estão entrando, o fluxo contínuo não tem condições. Então, passo agora a palavra. Antes, queria só esclarecer para que algumas pessoas que estão aqui não são da nossa associação, esclarecer que o Jonathan Benchimol é o vice-presidente da Associação Panamazônia. O Jonathan Benchimol, inclusive, havia sugerido, não deu tempo, mas ele havia sugerido que nós apresentássemos 10 pontos, um pontuário, né? Assim, um ideário, que iríamos apresentar para o Romero e para todos os candidatos. Mas, Romero, nós vamos fazer esse ideário, esses 10 pontos, sobre o que nós consideramos mais relevantes para Manaus, e vamos mandar para você por escrito. Para os futuros candidatos que aparecerem aqui, aí nós já teremos isso pronto. Jonathan, muito obrigado por sua sugestão. Passo a palavra para o Romero agora. Romero, por favor, faça a sua apresentação, conte um pouco a sua história de vida para a gente e, em seguida, passe para a apresentação do seu plano da sua candidatura, do seu plano de governo, tá bom? Está com você a palavra. Muito obrigado a todos, é o Belisário, né, que está encabeçando, por essa oportunidade. Dizer que eu me sinto, assim como vocês, né, nós somos apaixonados por essa terra, né? Cada um a seu modo e tudo, e ao mesmo tempo eu tenho um grau de inconformidade, de indignação, né? Acho que eu poderia passar aqui um tempo falando sobre isso. Não dá para aceitar que a coisa pública seja feita dessa forma. Eu me cansei um pouco de críticas, e aí apresentar soluções, né? Eu sempre falo isso, e também fazer parte delas. Eu acho que isso é fundamental, né? E é com essa visão que a gente vem aqui agora, em todos os locais. Esse Romero que vocês estão vendo aqui, ele é assim aqui nessa reunião, no campo de futebol, na pescaria, andando de bicicleta, correndo, pescando, trabalhando. Aqui não tem um personagem, aqui tem uma pessoa, como todos nós aqui, que levantamos cedo, trabalhamos, temos família, e queremos o melhor para a nossa cidade, né? Esse é um projeto que não é um projeto meu, não é um projeto do Eduardo Costa, que é meu vice-candidato a prefeito, né, que é do meu partido, não é um projeto do Partido Novo, mas é um projeto da cidade, das pessoas que realmente querem melhores dias para a nossa cidade. No aspecto o nosso principal lema é inserir Manaus entre as melhores cidades brasileiras para se viver e trabalhar. A gente vem tratando esse tema aí há bastante tempo lá no CODES, em discussão com mentes brilhantes, como todos aqui que estão aqui, né? E lá também. E dizer que eu nasci no interior de São Paulo, meu pai não completou a 4ª série do ensino fundamental, minha mãe mal completou o antigo ginásio, né? Mas eles sempre foram muito amorosos comigo e nós mudamos para Ribeirão Preto e com 15 anos de idade eu prestei um concurso para a Escola Preparatória de Cadetes. Ali mudou a minha vida, eu fui para uma escola de excelência, era um internato, e lá eu fiz o meu ensino médio, foram os melhores anos da minha vida, eu posso dizer, né? Lá eu, por exemplo, com 16 anos de idade, subi pela primeira vez num avião para saltar de paraquedas lá no aeroclube lá em Campinas. Foi uma experiência fantástica para mim. E ao final do curso do ensino médio, eu conquistei o meu direito de ir para a Academia Militar das Agulhas Negras e fui para a AMAN, né? E lá chegando, cursei 4 anos lá, é uma escola de excelência,
tive muitas realizações lá, me tornei atleta do Exército, participando das competições lá, né? Corria 800 metros. Ao final do 4º ano, eu pude receber um prêmio, fui passar um mês lá na Academia Americana, em West Point. Foi uma experiência incrível para mim. Também no final do 4º ano, eu fui fazer um curso de paraquedismo militar lá no Rio de Janeiro, na Brigada Paraquedista. Foi uma experiência marcante na minha vida, porque nós somos em 190 cadetes e terminaram o curso 25. E eu fui o xerife do turno, recebi o meu brevet do comandante da brigada, todo mundo recebeu o brevet da sua madrinha. E como eu era o xerife, fui receber do comandante da brigada, foi uma honra para mim, aquilo marcou muito a minha vida. Depois de formado como oficial, 3 anos depois eu prestei outro concurso para o Instituto Militar de Engenharia no Rio, e fui cursar o IME, é uma escola de excelência, acho que lá tem 2 alegrias, uma quando entra, outra quando sai. E ao final do IME, eu escolhi vir para Manaus, né? Ninguém me mandou para cá, não. Eu poderia ter ido para qualquer outro local do país, eu escolhi vir para Manaus, eu tinha uma vontade muito grande de trabalhar aqui na Amazônia, e vim para cá, cheguei aqui na Comissão Regional de Obras, era o oficial engenheiro militar mais novo, todos eram major, coronéis, eu fui cuidar do Calha Sul, a Calha do Solimões, trabalhei muito lá em Tabatinga, nos pelotões de fronteira, Ipiranga, Vila Bittencourt, estive no Traíra lá quando aconteceu aquele problema do ataque lá para construir uma base de combate, depois cuidei dos pelotões ao sul de Tabatinga, em Palmeira do Javari e também Estirão do Equador. Foi uma experiência incrível para mim, e em 92 para 93 o Exército resolveu instalar uma brigada em Tefé, tirou a brigada de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, e transferiu para Tefé. Eu fui escalado, fui o primeiro militar a chegar lá em Tefé, escolhi a área do complexo militar, voltei para Manaus, preparei os projetos junto com uma equipe, a obra foi licitada e depois eu fui lá conduzir a execução da obra, 350 casas, uma brigada de infantaria, um batalhão de infantaria, uma base logística e muitas residências. Foi uma experiência incrível para mim trabalhar no interior da Amazônia. Isso me amadureceu bastante, é uma logística complicada. E 5 anos depois que eu estava aqui, em Manaus, eu resolvi montar a companhia que eu estou à frente dela até hoje, a RD Engenharia. Já no posto de major, eu tirei uma licença para tratar de interesse particular. E depois de 2 anos, eu pedi demissão do Exército, já tinha 25 anos de serviço, e fui cuidar do meu negócio, a qual estou à frente dele até hoje. A RD, eu acho que grande parte das pessoas conhecem. Eu acho que tem aí umas 50 mil pessoas nessa cidade que moram em alguma casa ou apartamento que já passaram pelas nossas mãos. Fizemos muitas obras industriais e buscamos contribuir com as entidades de classe, porque eu acho que a melhor maneira da gente resolver os nossos problemas individuais é de forma coletiva. Sempre achei que fortalecendo as entidades, se a gente tivesse entidades de classe forte, a gente poderia minimizar os nossos custos e resolver os nossos problemas e aumentar a produtividade. Atuei muito no Sinduscom, fui um dos fundadores da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário, junto com o Ricardo, que presidimos lá pelo primeiro mandato. E depois, junto ao CODESE, foi um privilégio para mim, junto ao Ulisses, o Tunico e tantos outros companheiros de valor que estruturaram o CODESE, né, e fizeram essa visão que nós temos hoje de pensar a cidade 20 anos para frente. E em 2018 eu receber um convite para poder participar da eleição. Aí me convidaram, isso muito em cima da hora, pelo PSL, e eu achei, como candidato a governo, e eu resolvi não aceitar, eu achei que naquele momento era uma aventura, e não participei da eleição em 2018. Mas ficou aquela mensagem, aí eu preparei a minha empresa, montei um conselho, fiz uma transição em vida, me afastei da operação, e agora pude me dedicar a esse projeto. Não é uma coisa fácil. Agora eu estou vendo as enormes dificuldades e as implicações que um projeto desse tem, mas uma das características que nós temos é a determinação, não sabemos tudo, pelo contrário, mas a gente tem a humildade de reconhecer e pedir ajuda e buscar montar um bom time. Também quero comunicar a vocês que toda semana eu tenho feito teste do Covid. Hoje à tarde eu fiz o teste e deu positivo, né? Então eu vou ter que passar agora esses próximos dias aqui dando uma atenção especial. Estou bem de saúde, mas vou fazer um comunicado oficial amanhã cedo, mas já estou adiantando aqui para os nossos amigos. Eu montei aqui uma apresentação. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Conseguem ver a tela? Ainda não, Romero, ainda não.
Só um minutinho, Romero. Eu vou liberar aqui. Tem que liberar o host para você, Romero. Ah, tá. Belisário. Tá liberado. A tela está liberada. Pode compartilhar. Conseguem ver? Chegou agora. Sim. Ajusta Sim. que chegou. Isso. Bom, eu vou tentar ser bem objetivo aqui. Por que ser prefeito, né? Eu acho que todos nós sabemos exatamente essa resposta, né? Eu não quero ser governador, não quero ser deputado, não quero ser vereador, não quero ser senador, mas eu tenho uma pretensão muito grande de ser prefeito, porque eu amo essa cidade e a gente quer dias melhores para ela. E a gente só vai conseguir fazer isso se nós sentarmos lá naquela cadeira. Aí nós vamos poder colocar exatamente aquilo que a gente pensa e pode ter certeza, o que nós pensamos é o melhor para a cidade, porque nós vamos fazer não aquilo que é possível, nós vamos fazer aquilo que é necessário, né? Bom, a nossa visão, você já sabe como é que a gente pensa, é inserir Manaus entre as melhores cidades brasileiras para se viver e trabalhar, e a gente só vai conseguir isso com uma equipe bem escalada, e ao longo da nossa apresentação aqui eu vou falar de vários tópicos, né? Bom, o nosso foco principal é na economia, né? Se a economia for bem, todas as outras áreas vão ser atendidas. A gente fica vendo candidatos apresentando aí os mais mirabolantes projetos. Me parece mais uma peça de ficção para enganar, prometer e depois, durante a gestão, desviar e fazer tudo aquilo que a gente já conhece, né? Mas nós não, nós temos um foco na economia porque a gente sabe que o fim da pobreza começa com a geração da riqueza. E essa que nós não podemos nunca perder isso de vista, né? Bom, eu tenho alguns projetos especiais aqui, que faz parte do nosso programa de governo, e eu quero apresentar para vocês aqui rapidamente. O primeiro deles é a reforma administrativa, né? Eu sei, eu estou aprendendo a comunicar isso da melhor forma possível. Lá no debate, eu quero dizer para vocês que eu me senti assim, muito irritado de ver aquela cena, aquele teatro ali de todos aqueles atores, né? Mas no próximo debate a gente vai focar nas propostas, tenho certeza disso. A redução da máquina pública é fundamental, porque aí é que vai ter sobra para investimento, né? Sem isso, não tem como. O Ulisses passou lá, sabe como é que funciona, e todos os senhores, receita e despesa, é isso que interessa. Nós não temos problema de arrecadação, Manaus tem um problema de como o recurso é gasto, né? Se ele for mal direcionado, se ele for direcionado para fazer malandragem, vai colher frutos ruins. O que a gente quer é direcionar o recurso para aquilo que a cidade precisa, né? Aumentando os investimentos. Eu recebi um relatório meia hora antes do debate, eu estava muito indignado. Olha essa tela aqui, pessoal, veja se tem cabimento um negócio desse, tá? Eu estou projetando isso aqui em primeira mão. Tem 41 mil servidores da prefeitura, tá? Se você pegar aqui entre comissão, cargos comissionados, sem vínculo, e regime direto de administração, tem 9.100 pessoas. Tem uma folha aqui, ó, tá vendo aqui, ó, de 520 milhões de reais. Gente, não precisa ser altamente especialista que com uma reforma administrativa, aqui tem 25 secretarias e autarquias. Nós vamos deixar isso aqui em torno de 15 secretarias. Mas não é só fundir e deixar o custo instalado lá. É fazer, você pode até tirar uma secretaria, mas você vai deixar uma diretoria para a área que importa e fazer aquela máquina entregar mais do que as 25 que estão aí, né? Nós temos uma folha mensal aí, ó, de 180 milhões né? Folha mensal, né? Você vê que é absurdo isso. Se você somar, só um dado aqui para vocês saberem o tamanho do problema. Se você somar aqui, ó, Casa Civil, com Gabinete Civil, Casa Militar com Gabinete Militar, isso passa de 1.025 colaboradores. Você consegue entender um negócio desse? Como é que Casa Civil e Casa Militar vai ter 1.025 colaboradores? Um salário médio aí de quase R$4.000 por mês. Ou seja, é nítido que são pessoas que estão recebendo salário, não estão entregando nada e que está tirando a capacidade de investimento da prefeitura. Isso é terrível e eu tenho certeza que vocês vão acompanhar a nossa gestão. Isso não vai acontecer em hipótese alguma. A gente vai ter que ter muita habilidade para promover isso, né, e para comunicar. Eu tenho feito alguns vídeos esclarecendo isso, que os servidores bons, eles vão permanecer, aqueles que trabalham vão ser valorizados. Mas isso aqui é um escracho. É esse tipo de coisa que me torna indignado, né, para poder lançar a nossa candidatura, sair da nossa zona de conforto e tentar fazer o melhor. Outra questão fundamental é a geração de emprego, né? Quem gera emprego é empresário.
gestor público, ele não gera emprego, ele facilita, ele cria um ambiente, ele induz o crescimento, ele faz com que as cidades tenham a capacidade de atrair a confiança do investidor e que ele possa colocar o recurso aqui. Essa que é a nossa visão. Nós temos que nos tornar inimigo número 1 da burocracia, né? Desburocratizar tudo, porque a burocracia alimenta a corrupção e a gente não pode aceitar isso. Vamos colocar uma plataforma digital, isso é fundamental, né? Fazer com que todos os serviços sejam atendidos de forma digital. Isso não é utopia, isso não é promessa vazia, pelo contrário, está aí e eu tenho uma convicção grande que em poucos meses nós vamos conseguir implementar isso. Vamos enxugar a máquina pública, é vital, né? Vamos favorecer o microempreendedorismo, né? Tem como você canalizar recursos para isso, para você levar para a periferia, né? Treinamentos, capacitação, é isso que vai fazer o jovem agarrar as oportunidades, não vai se colocar lá como coitadinho, a gente tem que despertar nele aquele sentimento dele aproveitar as oportunidades, porque a prefeitura vai apresentar oportunidades, né? A produção primária é fundamental, vocês vão ver que eu tenho um projeto voltado para isso, e que vai melhorar o nosso custo de vida, né? A construção civil, com a questão digital, você vai entrar lá para licenciar um empreendimento, automaticamente você declara a anotação de responsabilidade técnica e as peças dos projetos, e você vai receber na tela do seu computador, não é em 7 dias ou em até 30 dias, se alguém não se manifestar, como foi falado no debate lá, um candidato, instantaneamente vai aparecer o projeto aprovado nas telas do seu computador e o alvará de construção. Agora, quando for fiscalizado, se era previsto ter um afastamento de 7 metros, a pessoa colocou lá 6 metros, ela pode estar na 25ª laje que ela vai quebrar, ela vai derrubar, ela vai respeitar aquilo que está lá. Ou seja, a lei tem que valer para todos e é esse espírito que a gente tem. Polo digital é fantástico, Manaus já está entre as 5 aí, né? Tem condição de ter faturamento na ordem de R$ 1 bilhão. O Ulisses sabe o que nós estamos falando, o CODES trabalhou muito nesse sentido, e o Polo Digital de Manaus tem condição de se inserir, não vai conseguir ficar à frente de São Paulo, que é o primeiro, mas tem condição de ficar à frente de Florianópolis, que é o segundo, o terceiro, né? Bom, parceria público-privada é fundamental, eu tenho uma convicção grande que com a nossa gestão vai haver sobra para investimento. Mas você desenvolver PPPs de forma clara, limpa, transparente, com bons parceiros, é fundamental para a gente dar uma oxigenada nas necessidades da prefeitura. A biotecnologia, nós temos como ajudar, sim, né, na prospecção da enorme biodiversidade que está aí. Eu tenho conversado muito com o professor Espartaco Astolfi, ele tem uma experiência grande com isso, né? E a prefeitura vai ajudar as empresas a desenvolver e faturar bilhão, pegar a biodiversidade que nós temos e transformá-las em produtos comerciais, gerando emprego de qualidade aqui em Manaus. Isso a prefeitura tem como induzir isso e nós faremos. Bom, o polo industrial é problema da prefeitura, sim, nós temos que defendê-lo, porque a gente sabe que a curto e médio espaço de tempo nada vai substituir essa geração de emprego. Então, mantê-lo é fundamental e exigir que PPB seja aprovado aqui. Isso é muito importante. E, acima de tudo, que possam ter produtos que agreguem valor. Bom, portal de pagamentos, isso é transparência, né? Acho que o fornecedor não tem que falar com o secretário, não tem que falar com o prefeito, né? A relação entre fornecedor, contratante e contratado está prevista no contrato, né? Então, à medida que as pessoas forem produzindo, entregando algum serviço para a prefeitura, vai aparecer num portal lá na ordem cronológica dos pagamentos, a razão social, o CNPJ, o empenho, o valor da medição e a data do pagamento. Isso vai fazer com que a relação executivo-fornecedores seja oxigenada e não tenha nada fora disso, né? Vocês sabem exatamente o que eu estou falando e é nesse sentido que a gente vai caminhar, tá? Parcerias e concessões, privatizações para infraestrutura e tantas outras aí é fundamental, e isso vai ser um carro-chefe da nossa administração. Equilíbrio das contas públicas, né? Você vê que o Executivo já mandou lá para a Câmara uma previsão de orçamento para o ano que vem, reduzindo em 10% o orçamento. Esse ano o orçamento é 6,2, ele já encaminhou para lá um orçamento de 5,6. Quer dizer, por que fazer isso agora, né? Se inclusive para o ano que vem já tem promessa de aumento de arrecadação em razão do que o ISS passa agora a ser recolhido por bancos, consórcios e tantas outras empresas que recolhiam nas suas sedes, passarão a recolher agora aqui, embora escalonado. O ano que vem é 15%, depois passa para um pouco mais, e no terceiro ano, 2023, 100% aqui. Mas eu não vejo razão para dizer que a arrecadação em Manaus vai cair. Pelo contrário, o que nós temos que fazer é
manter a arrecadação e cortar a despesa. Com isso, vai ter sobra saudável para investimento. Meritocracia é tudo. Ninguém vai ser escalado ou colocado à frente de alguma secretaria ou de algum órgão da prefeitura se não for por mérito. Eu não tenho nenhum cacique político, nenhum partido caminhando comigo. Vocês sabem disso, né? Então, eu quero, inclusive, que a Panamazônia, os membros da Panamazônia vão ter liberdade de me indicar secretários. E nós vamos fazer um processo seletivo, vamos eleger um perfil para cada área e vamos, através do nosso núcleo, aqui, núcleo duro, escolher essas pessoas de uma forma transparente, colocá-las lá para cumprir aquilo que a cidade precisa, sem qualquer viés político ou como pagamento pela vitória que nós vamos... Acredito muito na nossa vitória. Ontem eu estive lá com o governador Zema, ele foi altamente inspirador para mim, falou, Romero, faltava 4 dias para a eleição, as pesquisas me davam com 5%. E nós fomos para o segundo turno e ganhamos a eleição, e você tem tudo para repetir isso, nós torcemos muito, as palavras dele me estimulou muito, e nós vamos nesse sentido, a gente tem que ser obstinado, né? Controle e avaliação dos serviços, claro, tem quem não mede, não gere, tem que ter indicadores, tem que ter... Aquilo que a gente costuma fazer nas nossas empresas vai ser feito lá também, na nossa gestão pública, não tem milagres, né? Controle de compras e contratações, eu tenho uma convicção grande com o enxugamento da folha, com a questão da propaganda e marketing, que beira 127 milhões de gastos por ano agora, nos últimos anos, e também com compras e contratações feitas de forma transparente, nós vamos conseguir ter um enxugamento de quase 700 milhões de reais. Isso a gente vai poder colocar em investimentos saudáveis, não vamos tomar endividamento que não seja... empréstimo que não seja razoável, que a prefeitura não tenha boa condição de pagar, embora o problema da prefeitura não seja endividamento, tá? Ela hoje tem despesa corrente líquida sobre receita corrente líquida na ordem de 12%, e pela Falcone poderia chegar a 200%. Tá? Então, a Prefeitura de Manaus não tem problema de endividamento. O grave problema da Prefeitura de Manaus é como os recursos são gastos. Bom, combate à corrupção é tudo, né? Eu quero dizer para vocês, eu sou um obstinado, pode acreditar nisso. E se eu sou cristão, respeito a crença de qualquer pessoa, convivo perfeitamente bem com qualquer crença, com qualquer credo, mas eu quero dizer para vocês que se eu receber 1 centavo de recurso público, eu quero que o meu Deus tire a minha vida, só para você saber com quem você está lidando, tá? Eu vou trabalhar lá pela cidade, pode ter certeza disso, isso que vai me estimular a enfrentar as enormes dificuldades que virão. Tecnologia ajuda a combater a corrupção, claro, né? Isso é fundamental. A gente viver com tecnologia pode ser difícil para alguns, mas viver sem ela, eu diria que hoje é impossível, né? Mas nós vamos fazer. Aquelas pessoas, hoje tem 15% a 20% de pessoas da periferia que não têm acesso ainda à internet. Essas pessoas, nas unidades básicas de saúde, né, nas escolas, nós vamos colocar os totens lá, nós vamos colocar pessoas que vão orientá-las a acessar os serviços públicos para que elas não se sintam excluídas, pelo contrário. Bom, pretendo fazer um escritório de projetos, né, que já tem uma representação da prefeitura lá em Brasília. O que nós vamos fazer é otimizá-la, escalar pessoas que saibam como buscar recurso, como elaborar bons projetos. Acho que isso é fundamental para que a gente possa captar recursos saudáveis e entregar serviços de qualidade. Bom, o projeto habitacional Moradia Digna, vocês sabem que eu conheço muito bem essa área. A prefeitura tem condições de contribuir com o déficit, a erradicação do déficit habitacional aqui em Manaus, que passa de 100 mil pessoas, de uma forma inteligente, sem usar recursos do orçamento. Para isso, ela vai usar recursos do governo federal através do programa Minha Casa Minha Vida, que agora virou Casa Verde e Amarela. Invasão nunca mais. O que a gente pretende fazer é mapear as zonas que têm problema, e pegar terrenos, desenvolver projetos, habilitá-los lá no Ministério do Desenvolvimento Regional e trazer para cá, através da Caixa Econômica com chamamento público, para que as empresas possam construir e entregar habitação de qualidade. Isso vai transformar a vida das pessoas. Outro projeto interessante, nós se espelhamos aqui na Zona Oeste, nós temos a Ponta Negra, e a gente vai transformar lá o Piraquequara num novo vetor de crescimento da cidade. A gente precisa planejar aquela área, nós precisamos urbanizar aquela área e eu não tenho dúvida nenhuma que a Zona Leste vai crescer bastante ali através desse projeto, tá? Além do que vai favorecer o circuito turístico em Manaus. Algum tempo atrás, eu tomei conhecimento
esse bairro chamado Valparaíso, onde alguma coisa em torno de 20% a 30% da produção de hortifruti grangeiro passa ali pelo Valparaíso, e eu fui lá conhecer esse bairro, que é próximo do Jorge Teixeira 4, e lá, esse bairro, nós temos condição de fazer um verdadeiro projeto piloto, para que lá não tem água, não tem esgoto, não tem rede de energia elétrica, e lá tem metade das pessoas que moram lá, plantam couve, alface, salsinha, cheiro verde. O que nós vamos fazer? Nós vamos levar assistência técnica para essas pessoas lá. Nós vamos colocar infraestrutura, ao invés de ficar asfaltando ruas que não precisavam aqui, nós vamos asfaltar as ruas do Valparaíso, vamos permitir que aquela produção agrícola possa ser escoada, vamos fortalecer a cooperativa agrícola que está lá, que vai evitar o atravessador e vai fazer com que a comida chegue mais barata no prato aqui do Manauara. É um projeto que tem um alcance social enorme. Nós vamos fazer a regularização fundiária lá, entregar o título da terra para as pessoas. Com isso, ele pode dar de garantia num banco, comprar um implemento, comprar uma máquina. Né? Outra coisa, quem comprovar que está fazendo atividade agrícola dentro da zona urbana, porque lá é uma verdadeira fazenda urbana, ele vai, ao invés de pagar IPTU, ele vai estar isento. Isso é o mínimo que a gente pode fazer e incentivar a produção agrícola dentro da cidade. Ou seja, esse projeto tem um alcance enorme, educativo, e nós vamos colocá-lo nos 6 primeiros meses da nossa gestão, nós vamos colocá-lo para rodar, porque ele vai servir de exemplo para os demais bairros. Bom, espaço do produtor. Todos nós conhecemos lá o T4, que é quase chegando na bola do produtor, né? Lá tem o terminal T4, tem uma galeria popular lá que é shopping, tem um nome lá, Shopping Felipe Dal. Nós não vamos tirar o nome do Felipe Dal, pelo contrário, mas lá não é shopping, lá é uma galeria popular. E mais embaixo, na rotatória, tem a feira do produtor. Aquilo é uma verdadeira esculhambação, espaços todos deteriorados, não tem condição sanitária nenhuma ali. A Anvisa, aquilo ali deveria ser interditado. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a galeria popular, nós vamos fazer uma parceria público-privada, colocar o shopping popular sob gestão de quem conhece shopping, melhorar o mix, levar a feira para dentro do shopping, da galeria popular, lá embaixo, onde a área do peixe, a área da carne, a área da verdura, a área do artesanato, a área da castanha e do serviço como um todo. No segundo andar, colocar a PAC, colocar a Defensoria Pública, agências bancárias e praça de alimentação. Ao invés da prefeitura gastar R$200.000 de energia elétrica, de segurança e de manutenção, eu tenho uma convicção grande com a locação da área bruta desse empreendimento, vai devolver 200 mil para a prefeitura e vai dar um bom exemplo lá. Em pouco tempo, os boxes que estão nessa galeria popular serão disputados. É a tapa lá, porque é um shopping, é uma galeria popular que vai ter fluxo, porque nós vamos botar gente que conhece de mix e, para isso, ele vai oxigenar o empreendimento. E lá no local da feira, nós vamos fazer uma grande praça, uma praça com equipamentos esportivos, com um paisagismo adequado, é isso que a gente precisa, e levando espaço de lazer para as pessoas da Zona Leste, sem populismo, sem visão eleitoreira, mas fazendo aquilo que a gente entende que é o adequado. Manaus Digital, poxa, não preciso dizer isso para vocês, né? É fundamental. Nós precisamos que todos os serviços estejam 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, ao alcance do toque do seu celular, né? Do toque do seu dedo no celular, para qualquer tipo de serviço, marcar consulta, matricular filho na escola, que muita gente diz que tem, mas que não roda na hora certa, né? E tantos outros serviços que podem facilitar as pessoas, tirar as pessoas da fila e fazer com que os serviços funcionem. E detalhe, ainda pode ser utilizado com recursos de P&D, né? Para que a gente possa desenvolver esse sistema, integrá-lo e botar ele a serviço das pessoas. Outro projeto interessante é a questão da segurança, né? A gente costuma dizer, a prefeitura não tem responsabilidade sobre a segurança. Tem sim. Segurança é responsabilidade da prefeitura. E a melhor maneira da gente combater a segurança é fazer que haja, melhorar o ambiente de negócio para que tenha geração de emprego. Que aí a pessoa fala, eu vou para o crime organizado ou eu vou andar junto com a sociedade civil organizada. Ele vai optar por isso, porque ele vai saber que aqui em Manaus nós temos liderança e o crime não vai compensar, tenha certeza disso. E para isso nós vamos treinar, há muito tempo eu venho falando isso, capacitar e treinar uma guarda municipal. Nós vamos colocar o centro de cooperação da cidade para ter câmaras espalhadas aí por toda a cidade, integrada com os condomínios comerciais, residenciais, com alguns pontos com identificação facial. Eu estive em Belo Horizonte ontem,
e todas as esquinas principais têm lá uma câmera 360 graus. O crime não prospera lá. Rapidamente a polícia chega e toma atitude. A cidade tem a sensação de que é segura. A mesma coisa é com limpeza dos terrenos baldios. Os proprietários têm que cortar o mato dos seus terrenos para evitar que o malfeitor se abrigue lá. Isso tudo vai melhorando o ambiente de segurança da nossa cidade. Bom, esse projeto, Manaus Rede Creche, pode ter certeza de que ele é muito interessante. As famílias que têm renda abaixo de R$3.000 têm uma dificuldade muito grande de deixar seus filhos colocar o futuro. Para isso, a mãe não tem como. Então, quando ela vai trabalhar, ela deixa com o irmão mais velho, ela deixa com o vizinho, e a criança acaba sendo molestada, acaba sendo desviada para o crime. E o que a gente deseja? Nós vamos disponibilizar, através de um cadastro muito rigoroso, né, para fornecer para as pessoas que realmente necessitam um vale creche de R$511. Isso vai permitir que a família possa encontrar uma creche próxima à sua casa para que ela possa colocar seu filho lá pago pela prefeitura. Isso com 60 milhões ano, esse programa tem um alcance social enorme, porque ele vai dobrar a renda, ele vai permitir que as pessoas possam trabalhar, o pai e a mãe possam trabalhar. E uma coisa muito importante, a criança de 2 a 5 anos, ela precisa se socializar. Quando ela for para a creche, ela vai melhorar vai desenvolver a sua inteligência e vai facilitar a sua alfabetização. Esse projeto ele é muito incrível e eu vejo muita gente, muitos candidatos falando em coisas similares, mas é por mero populismo, é totalmente diferente da nossa visão. Tá? Ele tem um alcance social muito grande e vai ajudar especialmente na prosperidade das famílias. Bom, o transporte aquaviário, né, em Manaus, todo mundo já sabe que eu defendo isso, né, 7 estações que vai sair lá do Puraquequara, Ceasa, Educandos, o Ródeo, São Raimundo, Ponta Negra e a Marina do Davi. Não dá para fazer, são 7 estações, não representou aqui, não dá para fazer isso de uma só vez, vai ser uma parceria público-privada. O edital vai prever que esses terminais e que esses barcos sejam feitos aqui, vai gerar emprego aqui, e eu não tenho dúvida nenhuma que vai permitir que 300 mil pessoas que moram a 1 quilômetro da orla do rio possam ser transportadas por esse sistema. E tem um detalhe, ele também vai servir para o nosso circuito turístico. Isso é fantástico, tem uma dupla finalidade. Não há tráfego para a gente implantar 7 estações de uma só etapa. Isso vai ter que ser feito por etapas, mas eu tenho consciência de que o trecho Porto de Manaus, Educandos e Ródeo e Ceasa é fácil de implantar e tem tráfego para suportar isso aí. Tá? E certamente os estudos mais elaborados na frente vão mostrar isso e a gente vai implantar. Bom, com relação à estruturação do Centro de Cooperação da cidade, o prefeito, a atual administração fez um centro de cooperação. Eu acho que isso é muito importante. Deveria ter feito isso logo nos primeiros meses do seu primeiro mandato. Isso tem um alcance enorme para a cidade, evita calamidades, faz com que a cidade tome as medidas em todos os níveis, né, rapidamente, e é um projeto muito importante, e lá é realmente um headquarter da cidade, e vale a pena investir nesse projeto e colocá-lo para operar em perfeita sintonia com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, e sobre a gestão da Guarda Municipal treinada e armada. Né? Eu acho que essa é uma visão. Tá? Usos de tecnologia, né, a serviço das pessoas, isso é fundamental. Não tem como viver nesse mundo digital sem isso. Né? Outro aspecto interessante, o próprio prefeito pegou um recurso, alguma coisa em torno de 350 milhões, aprovou isso na Agência Francesa de Desenvolvimento, há pouco mais de 6 meses, 10 meses, e não usou, porque esse projeto demoraria 2 a 3 anos para ser implantado. Como ele não ia colher os dividendos políticos, preferiu gastar em tapa-buraco. Mas certamente nós vamos restaurar o centro histórico de Manaus para que as pessoas que venham aqui possam conhecer a história de Manaus. Isso é fundamental para tornar Manaus um destino turístico, né? E também para que nós, manauaras, possamos aproveitar. Não é só o turista, mas eu quero poder passar um final de semana lá no centro, encontrar as belezas, as histórias, locais bem arrumados, né, e seguros, e que contam a nossa história. Isso é fantástico. Não é só para o turista, é para os manauaras também. Esse projeto
ele tem uma importância muito grande para a gente restaurar a nossa autoestima, né? Afinal de contas, a história de Manaus e do turismo passa pelo centro. Não tem como dizer que não. Você vê o caso lá da Santa Casa de Misericórdia, eu costumo dizer que ela, Santa Casa pede misericórdia há muito tempo, aparece uma instituição de ensino que resolve colocar lá uma faculdade de medicina e o IFAM senta em cima do projeto e ninguém fala nada. O Buffline está lá para fazer um shopping e ninguém fala nada. Na nossa administração, nós vamos chamar o IFAM, nós vamos nos pressionar, dizer qual é o problema, que é técnico, quer fazer ensaios, quer fazer prospecção, nós estamos aqui para fazer e rapidamente liberar os projetos para que a gente possa gerar emprego e cuidar da nossa cidade, né? São 2 equipamentos fantásticos que ajudariam a gente a revitalizar o centro de Manaus. Projeto energia, acho que uma das contas que a prefeitura mais gasta é com energia elétrica, né? É uma farra, e se a gente conseguir colocar uma parceria público-privada com uma fazenda fotovoltaica, não tenha dúvida nenhuma que isso é fantástico e nós temos todo o interesse em fazer isso acontecer através de uma parceria público-privada. Bom, com relação à educação, eu vou resumir bastante, né? Ela tem que ter qualidade, né? Os nossos alunos de hoje vão ser os profissionais de amanhã. Então, nós temos que ter matemática avançada, nós temos que ter automação, nós temos que dar princípio de empreendedorismo, inovação, nós temos que investir nos professores, requalificá-los, sem demagogia, nós temos que escalar profissionais da área da frente das escolas por meritocracia, nós não vamos colocar diretor de escola para ser cabo eleitoral do executivo, isso é um verdadeiro absurdo, nós não vamos permitir isso de maneira nenhuma. Nós vamos enfrentar isso. Para ser diretor de escola, tem que ter gabarito, tem que saber lidar com as pessoas, tem que ter compromisso com a transmissão do saber, e é isso que nós vamos fazer. A educação vai andar muito forte na nossa gestão, sem demagogia. A saúde tem que funcionar. Negócio de hospital é coisa de média e alta complexidade. Nós precisamos fazer o atendimento básico acontecer. Para isso, é a unidade básica de saúde. Eu não quero saber de casinha. Isso é coisa é malandragem. Você tem que colocar lá a unidade básica de saúde nos bairros, com médico, clínico geral, pediatra, ginecologista e o médico da família com uso de tecnologia. Hoje tem 220 equipes a prefeitura, ela está chegando aí a 35%, quase 38% de atendimento básico da saúde, quando a Agência Nacional de Saúde determina que seja 80%. Então, 2.200.000, 80% dá 1.600.000. Dividido por 4.000 pessoas que o médico cuida, nós teríamos que ter 400 equipes. Hoje tem 220. Nós vamos colocar 400 equipes lá com o médico, usando bem o dinheiro da saúde. Para quê? Porque se a saúde preventiva funcionar, vai resolver 80% dos problemas da saúde. Não sou eu que estou dizendo, são os especialistas. Isso vai desonerar a média e alta complexidade, e a prefeitura vai cumprir o seu papel. Esse é o papel da prefeitura. Não vamos inventar a moda de querer fazer hospital e jogar para a plateia. E nós temos que fazer a saúde básica funcionar, ter o remédio, ter tecnologia, os postos de saúde têm que funcionar 7 dias por semana. As pessoas não têm um botão que elas ficam doentes, aí vai no posto de saúde, está fechado, ele desliga, espera voltar no dia, quando for abrir. Isso não existe. Bom, assistência social. Tem que ter, né? Mas esse é um limiar muito estreito entre a dor das pessoas e o populismo eleitoreiro, né? A gente sabe que essa Secretaria de Assistência Social, na verdade, é um grande cabide que distribui rancho, distribui telha, distribui uma série de benefícios aí com outras finalidades, e não de atender as pessoas necessitadas para que elas não se tornem escravas, mas sim que elas possam sair da miséria que elas se encontram para que elas possam ter dias melhores. Essa é a nossa visão e nós vamos fazer essa secretaria ser conduzida por profissional. Questão do transporte, já falei, o BRT é a saída, não tem metrô de superfície, não tem volume de passageiro pico-hora para ter metrô de superfície, é BRT, é faixa exclusiva, integrada com as 7 estações hidroviárias, é ter uma relação transparente entre o executivo e os donos das empresas, né? Pedindo que eles cumpram o contrato. Né? Não cumpriu o contrato, vai ser punido. Reincidiu, o contrato vai ser rescindido, né? Não tem outro jeito. E aí vai ser trocado. Não dá para trocar todos ao mesmo tempo, que viraria o caos na cidade de Manaus. Mas nós vamos, com muita tranquilidade, mostrando para eles que não tem que acomodar o executivo em nada. Relação super transparente, não haverá reuniões
que não sejam as claras, e nós vamos fazer com que o sistema funcione. A tarifa em Manaus ela é muito razoável, no mundo todo gira em torno de $1, aqui é 3,80, eu diria até que ela está defasada, mas não vou entrar no mérito de aumento, senão vai dizer que a gente está querendo aumentar a tarifa e começa a componente política, é manter o que está aí e com muita tranquilidade ter uma relação transparente, é isso que vai fazer o sistema funcionar através de técnicos habilitados. O turismo, poxa, não preciso dizer para vocês que Manaus, a vocação natural é o turismo, e com uma visão integrada, né, da Secretaria de Turismo Municipal, Estadual e Federal, criando um calendário de eventos a cada 15 dias, nós vamos conseguir inserir Manaus entre as melhores cidades para se visitar pelo mundo afora. Infraestrutura, eu acho que é a nossa praia, nós precisamos dar um sentimento de urbanização, nós precisamos induzir o crescimento da cidade para algumas regiões que ainda a densidade é baixa, como é o caso lá do Poraquequara, como é o caso aqui da Zona Oeste, e primeiro chega a infraestrutura, depois as pessoas ocupam. Quando esse processo é invertido, dá os graves problemas que nós temos aí. Manaus se tornou uma cidade horizontal e muito cara. Nós precisamos ocupar bem o espaço urbano, verticalizar não é especulação imobiliária, pelo contrário, é a utilização adequada do espaço urbano. A relação nossa com a concessão de água e esgoto é transparente. Nós queremos saber quantos quilômetros de rede de esgoto vai ser feito por dia, por semana, por mês, por semestre, por ano, e em quanto tempo nós vamos, nos 4 primeiros anos, nós queremos que Manaus chegue a 50% de esgoto, e 90% de água tratada. O ideal é que Manaus tivesse 98% de esgoto e de tratamento, uma coisa é coleta, outra coisa é tratamento, e 99% de água tratada. Isso seria razoável, isso acontece em qualquer cidade do Sul e Sudeste, e Manaus não é diferente. E por que não acontece aqui em Manaus? Relação promíscua entre o executivo e as empresas que estão lá na concessão. Nós vamos acabar isso, vamos transformar isso. O sucesso da empresa é o nosso. Nós vamos dar todas as condições para ela ir bem. Agora ela tem que cumprir o contrato, senão não tem por que ela estar lá. Pavimento nota 10, né? A gente sabe que o problema não é o asfalto, o problema é como ele é preparado, como ele é lançado, ele tem temperatura certa, não é só o pavimento, tem que tratar a base e subbase, especialmente nos trechos que tem tráfego pesado, e aí o pavimento não aguenta aquilo, as camadas de base e subbase acabam recalcando com tonelada por eixo acima do que está preparado, e está aí. Todo ano é uma farra, gasta-se milhões aí nessa indústria do asfalto, e com técnica nós vamos resolver esse problema. Trânsito se resolve com engenharia, né? Qualquer investimento que for feito em alguma passagem de nível ou elevados, tem que ser muito bem pensado, tem que ser muito bem analisado a sua viabilidade, e não é só para agradar A, B ou C, mas tem que ter, acima de tudo, viabilidade econômica e visão técnica. Isso nós vamos fazer, pode ter certeza. O lixo em Manaus vai haver uma mudança drástica na nossa gestão. Esse negócio de aterro sanitário já deveria ter sido encerrado há muito tempo. PPP, vai ter que ter uma usina de carbonização aqui. Esse é o caminho. Funciona em Tóquio, funciona em vários países aí, vai funcionar em Manaus também, não tenha dúvida disso, com muita tranquilidade e transparência. Tá? Bom, esporte, cultura e lazer, a gente sabe que nós precisamos despertar nos nossos estudantes aquele sentimento de patriotismo, de amor à terra. Isso está adormecido aqui, o esporte vai fazer isso. Atletas de alto rendimento também acaba projetando a cidade, nós vamos levar isso, não tenha dúvida, vamos restaurar os jogos estudantis, eu sei a importância disso, é um negócio tão simples, mas isso tem que ser muito veiculado, os alunos têm que ter aquela sensação, esperando os jogos, para ele poder participar, para depois os melhores integrarem a seleção da cidade, quem sabe do estado, e que chegar uma seleção brasileira, isso é muito interessante. Tá? Valorização do profissional de educação física. Eu estou dando uma passada aqui, gente, porque realmente é bastante abrangente. A questão do meio ambiente, nós temos um problema gravíssimo aqui na cidade de Manaus. O Ministério Público Federal tem uma base de dados, o IPAAN tem uma e o município tem outra. Nós vamos chamar os entes e vamos unificar essa base de dados. Eu não posso aprovar um projeto na prefeitura e ser cobrado pelo Ministério Público Federal, que tem uma outra base que acha que onde eu aprovei um projeto, lá é a área de preservação permanente, e aí ele acaba processando e acaba dando problema. Unificar a base de dados ambiental é fundamental para que a gente melhore o ambiente de negócio em Manaus. Lutar pela revisão do Código Florestal, esse é um problema federal, mas Manaus hoje está sentenciada a não ter nada aprovado nos 500 metros da orla do rio, em razão
de que o mesmo tratamento que é dado para a floresta é dado para Manaus. Isso é um verdadeiro absurdo. Esse projeto está lá na mão do senador Eduardo Braga, já faz anos, e simplesmente como se nada tivesse acontecendo. A prefeitura vai lutar muito, vai chamar a bancada parlamentar e vai pressionar e vai pedir que a gente possa revisar isso a nível federal, que é fundamental para o desenvolvimento de Manaus. Revisar o plano diretor e ambiental é uma coisa dinâmica. O ano que vem é previsto a revisão. Nós pretendemos colocar gabarito livre, tá? Se quer construir um Empire State Building, fique à vontade, encontre um terreno que respeite os parâmetros urbanísticos e você vai estar autorizado a isso. Né? Bom, proteger áreas impróprias para ocupação, né? Isso é fundamental. Criação de parques e bosques, vamos restaurar o que está aí e revitalizar outros. Áreas degradadas. Vamos fazer, em vez de gastar 127 milhões com campanhas que você não sabe nem para que serve, onde vai a propaganda e marketing, nós temos que educar as pessoas. Eu tenho andado nessa periferia, o cara mora em cima do rio, ele acaba de pegar um saquinho do supermercado, coloca lá o dejeto e ele vai na janela da casa dele e joga o saco dentro do rio, como se o igarapé fosse o condutor do lixo dele. Quer dizer, a gente precisa trabalhar a cabeça das pessoas para que elas possam entender e fazer a sua parte também. Bom, Manaus é uma das 3 piores capitais a nível de arborização. Olha que nós somos a capital mundial do rainforest e ser tratado dessa forma não custa nada. A gente pode lançar um programa de arborização feito pelas pessoas, botar uma árvore na frente da sua casa, cuidar dela, cuidar da sua calçada. É o mínimo. Eu tentei aqui fazer um resumo, fui bastante rápido e me coloco à disposição para responder as dúvidas. Desculpe a maneira muito rápida para falar, mas eu não quero também tomar muito tempo. Não, muito obrigado, Romero. Excelente apresentação. Nós vamos passar agora para as perguntas. Então, acho que você podia tirar da tela, por favor, Romero? Perfeito. Pode tirar da tela, por favor? Bem, então nós vamos passar agora para as perguntas. Primeiro, eu vou passar a palavra para o Jonathan Benchimol, que é nosso vice-presidente, para as considerações dele, e peço que quem queira fazer pergunta se inscreva pelo chat. E aí é para a gente ter uma ordem de quem é que vai perguntar, tá bom? Se inscrevam e a gente vai chamando as pessoas pela ordem de inscrição. Jonathan, a palavra está com você. Belisário, boa noite, Romero. Parabéns pelo plano de trabalho. Gostei muito, ainda não havia visto, de parabéns. E eu vou aproveitar essa oportunidade que me foi franqueada e dizer que eu estou falando nesse momento não como vice-presidente da Panamazônia, não como diretor da organização na qual eu trabalho, mas como cidadão que mora em Manaus, que ama Manaus, nascido em Manaus, independente de alguns ter nascido aqui ou não, quem é daqui da região ama Manaus. Romero, alguns pontos que eu gostaria de falar sobre o seu plano de trabalho. Primeiro, em relação à segurança. Segurança está muito bem formatado. É necessário de parar a cultura de policial ficar rodando a cidade toda. Londres e a Inglaterra, o Reino Unido, resolve 60% dos seus crimes através de segurança eletrônica, 30% através de investigação policial detalhada e 10% através de ciência forense, DNA, impressão digital e etc. Então, é por aí mesmo, para acabar de policial ficar rodando à torta e à direita, gastando gasolina e gerando despesa, custo, quilômetro rodado. Em relação a algo que eu não vi no seu programa de trabalho, que eu acho que seria muito interessante e na qual o doutor Ulisses, que está aqui participando, deve conhecer com maior profundidade, porém eu, como leigo, gostaria de mencionar, é um censo imobiliário da Prefeitura de Manaus, da mesma forma que o governo federal está fazendo, ou seja, identificar quais são os imóveis da Prefeitura, qual o uso desse imóvel, quais os imóveis que estão alugados e qual o aluguel desses imóveis. Como você bem falou, Romero, a solução de Manaus parte pela criação de despesa, criação de receita e redução de despesa, principalmente no combate aos desperdícios. Então, exatamente isso que se faz necessário
ser contido a redução de despesas. Romero, então, eu creio que esse censo imobiliário seja fundamental para uma boa gestão dos imóveis da prefeitura e dos aluguéis existentes que estão em valores competitivos. Uma coisa que eu não vi na sua proposta de governo foi métricas de gestão contínuas e continuadas. Que o prefeito, toda semana, tem que olhar um determinado número de métricas de como a prefeitura está executando. Aqui, o segredo das organizações, o segredo da gestão pública está na execução. Então, por exemplo, eu creio que é fundamental o prefeito toda semana saber quantas licenças de construção foram solicitadas, foram de fato emitidas. A proposta do rito sumário de aprovação é fundamental. Se o agente público não trabalhar naquele projeto que dá a entrada durante determinado número de dias, que se publique a licença independente do agente público ter olhado ou não. Ou seja, criar um horário, não olhou, aprovou, tá ok? Aprovou. Em relação a transporte público, transporte hidroviário, são a tarifa, eu volto a dizer, muitas vezes as pessoas falam a tarifa é alta, a tarifa é alta, a tarifa é alta. Eu não entro no mérito se alta ou se baixa, mas é importante avaliar sempre, na questão de qualquer tarifa pública, a quantidade de gratuidades que o sistema concede. Muitas vezes o preço é elevado porque existe um excesso de gratuidades que foram concedidos pelo poder concedente, pelo poder de concessão. Então, é muito importante olhar pelo outro lado da equação. Mas eu gostaria de parabenizar, eu teria outros pontos para contribuir, mas senão eu vou ficar aqui muito tempo, eu já falei até demais. Muito obrigado e parabéns. Muito obrigado. Antes de responder, Romero, só um minutinho, deixa eu fazer aqui uma observação. Nós temos 6 inscritos, serão só esses 6 inscritos, eu não vou aceitar mais inscrições, porque senão a gente não termina. Então, se inscreveram para perguntar o Antônio Azevedo, o Paulo De Carli, o Fernando Lindoso, a ministra Maria Deise, o doutor Ulisses e o Ataliba. Então, eu passo a palavra agora para o nosso candidato a prefeito e peço que os próximos façam manifestações mais breves, senão a gente vai passar do horário aqui. Posso contar com esse apoio de vocês? Manifestações mais breves de cada um, doravante. A palavra está com você, Romero. Olha, Jonathan, muito obrigado pelas suas observações. Certamente nós vamos eleger um painel de bordo, né, com todos os indicadores. Isso eu até passei um quadro lá muito rápido, mas isso vai ter, a gente vai acompanhar. Certeza que isso é fundamental. Com relação ao censo imobiliário, a prefeitura ela contratou esse projeto há algum tempo atrás e ela não concluiu ainda, mas nós vamos concluir esse projeto, permitir que a gente saiba exatamente quantos imóveis tem em Manaus e como é que a gente pode realizar isso. Isso vai gerar uma receita enorme para o município. É um projeto que tem um alcance enorme para aumentar a arrecadação sem aumentar impostos, que alarga a base da arrecadação. Mais alguma coisa? Posso passar para a próxima pergunta, Romero? Pois não. Ok. Então, Antônio Azevedo, a palavra está com você. Antônio, boa noite. Nos boa ouve? Noite, pessoal. Sim, boa noite. Estão me ouvindo? Sim, claramente. Ok. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar aí o programa de governo do Romero. Ele, como empresário e também um amazonense de coração, que adotou essa terra para morar. Ele conhece muito bem a nossa região. Belisário, eu gostaria que o pessoal que tivesse com o microfone aberto, por favor, desligasse que está dando interferência. Por favor, que todos... Por favor.
fazer esse registro, né? Dizer que o Romero conhece realmente a cidade, mas eu gostaria de fazer uma pergunta ao Romero, que eu acho que é fundamental. Dentro desse processo de governabilidade, normalmente a gente vê que os candidatos eles se colocam, né, como os salvadores da pátria, que têm a resposta para tudo. E a gente sabe muito bem que é através do diálogo, é através da conexão com a sociedade que a gente vai buscar sempre as melhores alternativas. O orçamento da prefeitura, assim como os orçamentos do governo, eles são limitados. As necessidades são ilimitadas, né? Mas o recurso é limitado. E o gestor tem que priorizar. Como é que ele vai priorizar, né? Quando ele tem um plano de governo tão amplo, consultando e conversando com a sociedade, né? Dialogando com os setores que vão ser impactados. Que normalmente o que está acontecendo? O governante gasta o dinheiro público, gasta o dinheiro do cidadão sem a efetividade do retorno. A gente vê aí, por exemplo, na Ponta Negra, essa ciclovia que está sendo feita aí de última hora, ou aqui na Constantino Neri, os pontos de ônibus sendo recuperados, sendo interditados no final de mandato, quando não foi implantado um sistema de transporte BRT, que está na legislação, isso ele vai deixar um problema para o próximo gestor. Então, o Romero, como é que vai ser, dentro da sua gestão, essa interlocução com a sociedade? Porque, com certeza, você tem o seu plano de governo, há o anseio da sociedade civil e, obviamente, dentro desse debate, vai surgir uma terceira via que seja mais adequada. E eu acho que os governos se encastelam no governo, né? E não ouvem, não fazem essa ponte com a sociedade civil. Era isso, Belisário. Obrigado. Muito obrigado, Antônio. Por favor, Romero. Antônio, muito obrigado pela pergunta e pela consideração. Eu quero dizer que nós somos pessoas que sabem conviver plenamente com as demais, né? Primeiro que para gerir uma máquina desse tamanho da prefeitura, a gente precisa ter um time. Nós vamos dar uma reestruturada nas secretarias e autarquias, alguma coisa em cima, em torno de 15 secretarias e órgãos, né? E vamos colocar à frente dela pessoas capacitadas para estarem lá. E essas pessoas vão ter que ter a interlocução com todas as áreas que elas representam. E eu, como chefe do projeto executivo, vou ter uma conduta muito tranquila no legislativo, porque a gente sabe que tudo que tem que ser feito passa lá pelo legislativo. Eu vou visitar semanalmente a Câmara Municipal. Eu vou bater lá na porta dos vereadores que estão acostumados a tomar lá da cá, mensalinho, sei lá o que os agrada. Desculpe aqui falar essas coisas, mas a gente sabe que é mais ou menos por aí. E dizer assim, olha, quando eu for inaugurar uma obra ou fazer algum projeto lá na sua área, e não importa para mim se ele é da esquerda, da direita, do centro, eu vou chamar esse vereador e ele vai participar daquela entrega do serviço para a comunidade. Essa é uma maneira transparente, porque eu não vou dar cargo para ele, eu não vou dar outras coisas que não são republicanas. Então, o mínimo que a gente pode fazer é ouvir as pessoas, é ter diálogo e, acima de tudo, ser fiel naquilo que as pessoas esperam, né? Nós queremos ver o recurso público ser aplicado com seriedade. Quando isso acontece, nós vamos provocar uma revolução. Em poucos meses, a sociedade vai estar do nosso lado. Ela vai perceber que nós queremos fazer aquilo que todos desejam. Nós não estamos aqui para fazer nada em benefício próprio. Nós temos que ter a capacidade de fazer e a capacidade de comunicar a eles. E eu tenho certeza que essa interlocução franca, madura, responsável, sabendo lidar com o governo do Estado, sabendo lidar com a Câmara, sabendo lidar com a bancada parlamentar, né? Eu não vou convidar alguns senadores aí que estão aí para vir na minha casa, mas para me relacionar com eles, eu vou ter que fazer isso, porque é o bem da cidade. Nós temos que, em prol da cidade, coisas menores e pessoais serão deixadas de lado, em prol daquilo que a cidade precisa. Eu vou trabalhar para toda Manaus. E trabalhar para toda Manaus passa por você ter um bom diálogo.
Eu não tenho dúvida disso, nós não vamos impor nada, mas nós temos metas, nós vamos eleger indicadores, nós vamos comunicar isso para as pessoas, e os nossos gestores vão ser avaliados semanalmente, quinzenalmente. O executivo é isso, é estar acompanhando aquilo que está sendo elaborado, aquilo que está sendo implementado, para saber se a gente vai conseguir onde nós estamos e onde nós queremos chegar. Essa é a visão que a gente faz isso no dia a dia das nossas empresas, nós vamos fazer também na gestão pública. Muito obrigado, Romero. Bem, eu passo a palavra agora para o Paulo De Carli. Romero, eu confesso que, sob o ponto de vista de conceito de gestão, o seu projeto está perfeito, está muito bem elaborado, é exatamente o que a gente espera como empresário de um outro empresário. Você está tratando o assunto com clareza, com transparência, e trazendo para a gestão pública, né, essa nossa experiência do nosso cotidiano, né, de gestão. Então, eu não tenho nada a acrescentar, pelo contrário, incentivo, e acho que, sem dúvida, já é o melhor. Por isso só já é o melhor projeto aí para ser, né, apresentado até agora para a administração de Manaus. Agora, eu quero fazer duas sugestões que eu acho bastante importantes. Você fala, e eu concordo plenamente, que transformar Manaus numa cidade com qualidade de vida, para que ela tenha um ambiente corporativo que atraia mais investimentos, especialmente capital de fora, de outras cidades, de outros estados e até mesmo de fora do país, é imperioso, na minha opinião, tratar a questão do trânsito de Manaus com um pouquinho mais de veemência. Mencionar o problema de trânsito de Manaus apenas como engenharia de trânsito é demasiadamente superficial. Nós temos aí que nos aprofundar um pouquinho mais nessa tese. Eu sugiro que a sua equipe estude um pouco mais sobre esse assunto, porque o trânsito de Manaus não é só engenharia de trânsito, também é um problema de infraestrutura, que você conhece bem, é um problema de um crescimento explosivo da cidade, sem planejamento algum, e, enfim, ele é um problema que tem sinergia com outros problemas da cidade, mas que deve ser enfocado com especial atenção, porque cidadão nenhum, né, especialmente um investidor ou uma grande empresa que queira trazer sua sede para Manaus, quer ter uma cidade que demora 40, 50 minutos para se deslocar de casa até o local do trabalho, um clima que já não é muito amigável, né, porque nós vivemos numa cidade bastante quente, e isso eu acho que deveria ser bem estudado e mais aprofundado. Outra coisa que também eu acho bastante importante dentro do seu projeto é o seguinte: não é para mim, porque eu conheço até relativamente bem, né, a realidade da cidade. Eu fui vereador durante 2 mandatos no meu passado, e até 2012, então por 8 anos eu lá estive e convivi com boa parte desses problemas. Mas eu acho que o impacto financeiro dos projetos especiais que você está apresentando deveriam ser melhor esclarecidos, para que a população acredite que esses projetos não são meramente propostas. Eu sei que não é, porque eu o conheço pessoalmente, mas é importante que a população, que o povo, o eleitor de Manaus, entenda que o que você está propondo é possível dentro do contexto orçamentário da cidade, dentro do contexto financeiro. Então, você elencar os seus projetos, dizendo, você inclusive um deles falou, um dos projetos, se não me engano, um projeto social, que custaria aproximadamente 60 milhões de reais por ano, mas de grande impacto, né, de benefício para a sociedade. Era importante que cada um desses projetos estivesse dimensionado, estruturado financeiramente, para que fosse apresentado à sociedade: olha, esse projeto vai custar tanto, nós vamos despender tantos recursos nisso, e é possível ser feito desta maneira. É muito importante identificar a origem desse recurso e, principalmente, o valor, o impacto que ele vai ter no orçamento. De forma geral, parabéns pelo projeto, eu tenho o meu apoio integral. Se precisar de mim, já me coloquei à sua disposição. Eu estou fora de Manaus há algum tempo por razões empresariais, mas devo retornar aí nos últimos 10, 15 dias da eleição, e, se Deus quiser, para o seu segundo turno, quem sabe eu esteja aí mais próximo de você. Um forte abraço para você e boa sorte. Muito obrigado, Paulo. Pode ter certeza que a gente vai levar em consideração, e a gente vai apresentar a rubrica orçamentária que vai suportar cada projeto desse. Se eu tivesse mais tempo, eu poderia detalhar, mas, de qualquer forma, muito obrigado pelas suas observações.
Mais algum comentário sobre o comentário do Paulo ou não? Posso passar para o próximo, Romero? Claro. Tá bem? Então, passo a palavra. Bem, a ministra Maria Deise abriu mão, ministra, da sua parte. Não quer fazer mais pergunta, ministra? Bem, então vou passar para o Fernando Lindoso. Boa noite, Romero. Boa noite, Belisário. Boa noite a todos os nossos amigos aqui da Panamazônica. Romero, primeiramente queria te parabenizar pela importância que você deu para um problema muito grande da nossa cidade, que é o lixo. Na verdade, transformar o lixo, que é hoje um passivo, na verdade ter uma bomba, um lixão com porteira, em energia ou qualquer outro subproduto, só de isso estar no seu plano já mostra que você realmente está comprometido com um problema que é muito grande para a nossa cidade. E queria parabenizar por outras questões do plano, colocar também as nossas tecnologias à disposição nessa questão do lixo e dizer que essa questão do escritório de Brasília para projetos é uma ideia muito interessante. Eu acho que não só para projetos, para captação de recursos nos ministérios, mas eu acho que com a parceria que a gente tem com a ministra aqui na Panamazônia, esse escritório pode ser uma embaixada de Manaus em Brasília, para também ter esse relacionamento que a Panamazônia vem tendo com outros países e que tenha uma pessoa lá que seja a sua voz e possa trazer recursos de vários países, já que se fala tanto em meio ambiente, em proteção, que venham investir aqui na nossa Zona Franca, que venham investir nas nossas empresas, na nossa cidade, de maneira efetiva, gerando renda e desenvolvimento para a nossa população. Parabéns, era só isso que eu queria colocar. E sucesso aí nessa caminhada. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado. Está com você a palavra. Está com você a palavra, Romero. Não, só tenho que agradecer e vamos em frente. Obrigado, Fernando. Tá bom. Então, eu passo a palavra agora para o doutor Ulisses Tapajós. Romero, mais uma vez, boa noite. Pequenos comentários, você e os nossos entrevistadores já foram bastante abrangentes, mas eu queria, com a experiência de quem trabalhou na iniciativa privada durante aproximadamente 45 anos e trabalhou na Prefeitura, na Secretaria de Finanças por 5 anos, queria manifestar para você que considero o seu programa de governo bastante amplo e bastante abrangente, bastante objetivo. Seguramente você vai receber outras contribuições e um ou outro item que você ainda não incluiu no programa, seguramente vão ser incluídos. Então, eu considero, Romero, que como ideia você tem aí uma base muito forte para fazer uma gestão muito interessante. Agora, eu queria que você pudesse, já foi comentado aqui, eu vou apenas fazer um reforço para que você veja a importância disso. As ideias são maravilhosas, mas você vai ter uma enorme dificuldade, de implantar essas ideias. Então, você tem que entrar, Romero, bastante bem preparado, com um modelo de gestão empresarial focado em resultados. Tudo aquilo que você faz na RD tem que ser ampliado para a prefeitura. Modelo onde todos tenham as suas metas, todos sejam cobrados todas as semanas, para que eles possam saber que estão atingindo a meta ou não estão atingindo a meta. E, para isso, você tem aí uma facilidade muito grande. Você vai ser eleito sem estar atrelado a muitos partidos. Aliás, você só vai estar atrelado ao seu partido. Você não vai ter que lotear os cargos com partido A, partido B, partido C. Você vai poder escolher uma equipe poderosa. Companheiro, o sucesso da sua administração chama-se gestão. Um modelo de gestão empresarial focado em resultados e uma equipe competente e motivada faz a revolução acontecer. Parabéns, seja muito feliz nas suas propostas. Muito obrigado, doutor Ulisses. Mas, Romero, a palavra está com você. Muito obrigado, Ulisses. Escutar isso de você é motivo de orgulho para nós. A gente sabe que você tem uma vasta experiência, né, como todos que estão aqui, e o nosso objetivo é comum, é isso que nos une. A gestão, o sucesso de Manaus passa por uma boa gestão e um modelo eficaz e avaliando sempre resultados. É isso aí. Posso continuar, Romero? Pois não, Belisário. Então,
Passo a palavra agora para o nosso amigo querido Ataliba. Opa. Boa noite, Romero, Belisário e todos os que estão participando dessa videoconferência. E para parabenizar primeiramente o Romero pelo seu pronunciamento. E lembrar, Romero, que no Advento Zona Franca, Manaus teve um crescimento exponencial que impactou grandemente, e até hoje nós carregamos essa chaga. Eu fui aluno do arquiteto Severiano Porto, e numa aula de arquitetura e urbanismo, o Severiano dizia, com a experiência que ele tinha e tudo, que nós tivemos um bairro planejado para 10 invasões. Era a média aqui, no período. Então, até hoje se ressente isso. Então, como você falou inicialmente, Manaus é pouco adensado em pontos, né? Tem pouco adensamento em pontos. Há necessidade de fomentar esses adensamentos para que realmente Manaus não saia tão caro você se deslocar, né, em Manaus. Então, isso realmente é uma colocação sua interessante. Em relação a que você falou sobre o abastecimento, eu vi a parte de mercados e feiras, é importante, Romero, que se fale um pouco sobre isso em relação à logística, distribuição. Você vê que a parte de compostagem, nós estamos ainda engatinhando, né? No que diz respeito à compostagem. O sistema de lixo, aí, nós não conseguimos gerar esse adubo que é tão importante para fomentar aí a nossa agricultura, o nosso cinturão agrícola, que realmente vai abastecer a cidade. E em relação ao nosso centro antigo, que é o nosso DNA. O nosso centro antigo é o DNA da cidade, né? Já dizia o nosso saudoso senador Jefferson Pérez, uma cidade sem seu centro antigo é um produto sem marca, né? E aí eu diria, Romero, que o centro carece não só de um olhar do gestor com mais delicadeza, não tanto por ser o DNA da cidade, mas por abranger as atividades que retratam a origem da cidade e fomentar um turismo que hoje o proprietário dos pequenos hotéis reclama que o turista não pode sair à noite, não pode contemplar o monumento, não pode contemplar um espaço institucional como uma praça, e também a conservação dos espaços institucionais. Você vê que quando você revitaliza uma praça hoje, a duração de uma praça, de um espaço institucional revitalizado, dura muito pouco. Então, tentar manter esses espaços institucionais, que eles possam interagir com a população harmonicamente, é importante. Tá? E do mais, parabenizar você é corajoso, você tem feito um plano de trabalho muito bom, muito abrangente. Muito obrigado, Belisário, pelo espaço também. Tá? Obrigado, Ataliba. Romero, antes de você continuar, antes de você comentar, Romero, eu queria só dar uma sugestão que vai no caminho da pergunta do Ataliba. Tem dois projetos em Manaus, um foi interrompido e o outro está aí, né? Que eu acho que não tem muito o que inventar nessa questão de recuperação do centro histórico. O melhor projeto que já houve aqui em Manaus de recuperação do centro histórico é o Entorno do Teatro, feito pelo Robério Braga, né? Então, acho que ali já está o modelo para fazer para o resto da cidade, para o resto do centro. E outro projeto maravilhoso, fantástico, excepcional, foi o projeto que começou o Paulo de Carli, a família do Paulo de Carli, ali no Porto, que quem chegou a visitar viu que ficou fantástico. Infelizmente, por várias questões, foi interrompido. Mas acho que os modelos do que tem que ser feito já existem. E eu acho que tanto o Robério Braga quanto o Paulo poderiam te dar muito suporte nisso. A palavra está com você, por favor. Olha, agradeço ao Ataliba as palavras. Dizer que o centro da cidade hoje tem uma densidade habitacional na ordem de 70 habitantes por quilômetro quadrado. Isso é muito baixo. Poderia passar de 1.000, né? Então, como é que a gente vai conseguir isso? Nós somos independentes, né? Aquilo que está certo, a gente também elogia. Aquilo que está errado, a gente diz que está errado e busca apresentar a solução. A atual administração, por força do CODESE, no final de 2019, colocou um projeto de lei que levou isenção de ISS e IPTU para as startups e os institutos de ciência e tecnologia que se colocaram no centro.
E ele mesmo, a atual administração, está restaurando lá o Hotel Cassina para abrigar startups e Instituto de Ciência e Tecnologia. Isso é muito bom. Isso merece ser continuado. Mas só isso não vai resolver o problema do centro. O que vai resolver o problema do centro é que dá liga, é moradia. Aquilo dá vida 24 horas. Se você tem um período em que você trabalha de 7 da manhã a 10 da noite, depois, o que o centro vai fazer de 10 da noite às 6 da manhã, né? Você precisa iluminar, você precisa restaurar, você precisa investir lá, não é só no entorno do teatro. Eu sei que aquilo é o exemplo, mas todo aquele centro histórico que está ali, né, o quadrilátero centro histórico, ser expandido um pouquinho mais, para que os turistas, quando chegarem ali no Rodeo, ou de navio, ou quando forem para lá, eles sentirem que nós temos um paisagismo fantástico, que as ruas são bem pavimentadas, que os prédios estão bonitos, bem cuidados, que há uma sensação de segurança. Ou seja, esse projeto está na nossa mente, ele tem recurso para isso, tá? Tem recurso barato, internacional para isso, basta querer fazer e nós vamos implementá-lo. Não é uma coisa para ser feita em um ano, mas esse é um projeto que leva de 2 a 3 anos e que tem recurso e que tem condição de ser feito. Essa que é a questão fundamental. Romero, mais uma vez, muitíssimo grato. Para encerramento, eu vou pedir a ajuda do Jonathan Benchimol para agradecer em nome da Panamazônia, e depois da palavra do Jonathan, fica a palavra com você, Romero, para as considerações finais. Jonathan, por favor. Romero, primeiramente, obrigado pela apresentação do plano de governo. Eu creio que todos os associados desejam que você tenha uma campanha exitosa, principalmente focado serviço público, ou seja, não entrar na seara das tradicionais campanhas que vão a ataques de natureza pessoal e etc., focar nos pilares em tornar Manaus uma cidade melhor para todos os cidadãos. Em nome da associação, eu agradeço já muito sucesso e que você conte com a associação na qual você precisar, através de contribuição intelectual dos seus membros. Muito obrigado, muita sorte, muita batalha e, principalmente, Romero, antes de finalizar, melhoras no Covid. São 12 dias aí em casa, todos os associados aqui gostaríamos de dar um grande abraço e desejar a você uma breve recuperação. Muito obrigado. Muito obrigado, Jonathan. A palavra está com você, Romero. Das considerações finais. Agradeço, Belisário, agradeço a cada um dos presentes aqui, a todos os associados, e dizer para vocês que esse projeto não é meu, não é do Eduardo, esse projeto não é do Partido Novo, esse é um projeto da cidade de Manaus. Eu sei que o tempo é exíguo, não queria me estender muito, tentei ser bem objetivo, isso faz parte da minha característica pessoal. Quero dizer para vocês que a Panamazônia, o CODESE, os empresários vão constituir um conselho, não é para ir lá fazer H, ganhar jeton, é para avaliar conosco aonde nós estamos e aonde nós queremos chegar e dar a sua contribuição. Não é só criticar, critica, claro, eu não vou mudar meu telefone, eu não vou deixar de ter acesso de maneira nenhuma, eu vou continuar sendo a mesma pessoa que eu sou, pode ter certeza disso. Agora, eu preciso de pessoas como vocês, capacitados, que deem sugestões, que se disponibilizem, inclusive, para estar à frente de secretarias, para que a gente possa fazer aquilo que a cidade precisa. Essa postura, porque teve muita gente aí que tem até alguma liderança, não vamos menosprezar as pessoas, né? Tem pessoas inteligentes, capacitadas, que foram eleitas aí, né? Não vamos dizer que não. Mas eu acho que faltou para essas pessoas, ao longo dessas décadas, uma característica fundamental para os homens livres de bons costumes, é a boa-fé. Né? Quem constrói uma sociedade plena são pessoas de boa fé, que tenham um verdadeiro sentimento do coletivo, de saber que a melhor maneira de você proteger a vida, a sua família, o seu negócio, é fazer a cidade bem. Se a cidade for bem, todos nós estaremos bem. Esse é o sentimento que nos une. Não quero me estender, mas eu preciso que vocês... A nossa campanha é muito humilde, tá? É uma campanha feita com transparência, com dinheiro declarado, né?
eu preciso que vocês compartilhem, que vocês me deem sugestões, que se você tiver um espaço onde pode falar para mais pessoas, onde a gente consegue ter um alcance, eu preciso, me dê sugestão, ó, vá falar com fulano, marquei uma entrevista para você em tal local, vá dar uma palestra em tal área, eu preciso disso. Eu vou me disponibilizar, tenho me disponibilizado, que pena agora ter contraído esse vírus, mas eu estou me sentindo bem, vou cumprir aí a quarentena, vou trabalhar de casa 24 horas por dia, pode ter certeza, fazendo o meu melhor aqui. Essa causa ela é muito importante para a cidade, é por isso que nós estamos aqui. Romero, desculpa, Romero. Romero, antes de